Boa tarde, meu nome é Silvia Seres, eu sou psicóloga. Eu tenho formação em psicologia clínica junguiana há 32 anos, especialização em psicossomática e também trabalho há 16 anos com a constelação familiar de Bert Hellinger. A união desses dois trabalhos possibilitou grande ajuda para todas as pessoas que me procuram com um grande sofrimento, principalmente relacionado às questões de saúde mental. Tanto a psicologia quanto a constelação abrange todas as áreas da vida humana. Porém, para as questões de saúde mental, a ajuda é muito significante. Por quê? O Jung disse que nós herdamos dos nossos antepassados, nós carregamos uma herança psíquica de até 4 ou 5 gerações, né? E que o nosso inconsciente funciona de acordo com a qualidade da energia psíquica que nós herdamos. E o que acontece com as constelações? Bert Hellinger também observou que nós podemos acessar através desse trabalho questões que aconteceram com os nossos antepassados. Então nós tratamos da questão transgeracional, observando a qualidade dessa energia psíquica. Como assim? Bert Hellinger observou 4 ordens do amor, ele chama de ordens do amor, que são as leis que preservam a vida humana, a dignidade, o amor entre as pessoas. E quando algo corrompe essas ordens, o dano que isso causa nessa qualidade de energia psíquica é muito grande. E esse seria então um dos motivos do sofrimento, do transtorno, das doenças, especialmente as doenças mentais, e da repetição de padrões familiares, né, que muitas vezes levam as pessoas a situações de risco. Muitas pessoas me perguntam, mas como assim, Silvia? Algo que aconteceu em gerações passadas, com pessoas que eu não conheço a história, que eu nem conheci, pode interferir hoje no meu comportamento, tá? No meu jeito de ser. Então eu tento explicar da seguinte forma. Isso aqui é um sistema, tá? Olha como gira bonitinho, pai, mãe e filhos. Uma família é um sistema, o nosso corpo é um sistema, uma empresa é um sistema. Então eu tenho aqui pai, mãe e filhos. Algo aconteceu grave com essa família. Então o pai foi brutalmente assassinado. Então percebam que o fluxo continua, porém, após o assassinato, eu tenho uma alteração na vibração energética desse sistema. Então todas as pessoas incluídas aqui, a esposa, os filhos, todas as células do corpo de todas essas pessoas sentirão esse abalo, como se isso fosse um aquário e uma pedra grande fosse jogada lá dentro. Todos os peixes sentiriam. Na geração seguinte, essa vibração continua, um pouquinho mais fraca, porque é como realmente jogar uma pedra num lago. Faz uma onda grande e essa onda vai diminuindo, então vem um pouquinho. Mas provavelmente na geração seguinte, alguém se envolveria com questões de assassinato, ou como assassino, ou como vítima, tá? E depois, na outra geração, também um pouquinho mais fraco. Até que hoje, chega uma pessoa no meu consultório, por exemplo, com sintomas de persecutoriedade, achando que a qualquer momento ele pode ser assassinado numa esquina e ele não sabe por quê. Ele traz sonhos que na psicologia junguiana eu consigo perceber que esses sonhos remetem a uma situação anterior, antiga, pelas roupas, pelas mobílias, pelas características do lugar, por toda a característica do sonho me remete a algo anterior, né? Então, quando nós olhamos através das constelações, nós vamos chegar nesse avô, nesse bisavô, esse trisavô, tá?
que sofreu esse abalo. Então, é essa qualidade da energia psíquica que, alterada, né, então ela transfere essa alteração com as características da situação que gerou o trauma. Então agora eu vou falar das 3 ordens um pouquinho para que vocês compreendam filosoficamente o que o Bert propõe nas constelações. Porque também não é só vir aqui, fazer um trabalho e constelar e tudo fica resolvido. É importante que as pessoas aprendam a fazer uma leitura correta das situações. Para que as pessoas não saiam desse trabalho julgando os pais, os avós, condenando as pessoas. Isso atrapalha, inclusive, todo o benefício que uma constelação pode trazer, que é muito maior do que o que a gente pode observar na situação criada aqui, que é como se fosse um psicodrama, tá? Então vamos lá, quais são as 3 ordens? O pertencimento é uma das ordens que o Bert Hellinger observou, e nessa ordem ele diz que todos nós temos o direito de pertencimento a um sistema. O que significa isso? Pai, mãe e filhos formando um sistema. Então, filhos fora do casamento, tá? Eles têm o direito de pertencimento ao sistema. Se uma pessoa teve um filho em outro casamento ou numa união qualquer, que muitas vezes as pessoas nem se conhecem, as pessoas nem têm uma amizade, essa vida tem o direito de pertencimento ao sistema. Então, aparece muito nas constelações um sofrimento por conta de pessoas que às vezes nem sabem que tiveram um outro filho. Então, filhos fora do casamento têm o direito de pertencimento, tá? Pessoas, antigamente, as pessoas com problemas de doença mental, elas eram tratadas de um jeito diferenciado, às vezes ficavam em quarto trancado, excluídos do convívio familiar ou do convívio com a sociedade. Então é muito comum aparecer esse tipo de sofrimento nas constelações também. Pessoas que deveriam ser tratadas com dignidade e às quais esse direito foi negado. Antigamente, eu falo antigamente, não quer dizer que hoje não aconteça, mas hoje eu acho que nós não assumimos tão claramente isso. Mas nós observamos também pessoas que foram julgadas pela família moralmente. Né? Então, uma mulher que engravidou solteira e que os pais levaram para outra cidade e que obrigaram a ficar lá longe das irmãs, da família, que nem puderam reconstituir a sua vida. Né? Ou ainda quando essas mulheres voltam para o convívio familiar, mas o filho é tratado como irmão dela e não como o filho legítimo dessa mulher. Então toda essa questão fica fora do lugar. Também quando as pessoas não são tratadas como iguais por questões financeiras. Então, uma diferença às vezes na chegada de um novo membro na família, o filho se casa com alguém que não tem o mesmo padrão econômico ou cultural. Na verdade, as questões de preconceito, elas estão muito ligadas a essa ordem, né? Porque todos temos o direito de pertencimento. Então, por exemplo, se uma pessoa não é aceita numa família porque é pobre, tem uma diferença econômica, mas na verdade existem muitas formas, né, de discriminação, de diferenciação entre as pessoas, e todas elas ferem o sistema. Todas essas formas, elas não tratam a vida com a devida dignidade. E é isso que nós observamos no trabalho e que nós buscamos a correção amorosa. Sim, as crianças geradas in vitro, fertilização in vitro, também foi observado que essas vidas, né, elas têm o direito de pertencimento. Então, óvulos fertilizados aparecem nas constelações como filhos.
E os abortos também, eu disse filhos fora do casamento, mas todo aborto também é considerado como uma vida. Não interessa quanto tempo uma pessoa viveu, um mês, 2 meses, 80 anos, essa conta é nossa, é a nossa consciência que faz. Mas para a vida, ela existiu e ela cumpriu o seu papel de viver 15 dias ou de viver 80 anos. E ela precisa ser reconhecida, tomada com a mesma dignidade. Tá? Então, é esse olhar que nós levamos para a ordem do pertencimento. Tá bom? A segunda ordem que o Bert traz é a hierarquia. Então, ele diz que tudo nesse mundo tem um lugar único. Todas as pessoas têm um lugar único. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Então, eu posso ser a primeira filha dos meus pais ou a segunda filha. Eu posso ser a primeira filha da minha mãe e a segunda filha do meu pai, ou a terceira filha do meu pai, né? Quando há segundo casamento, e etc., ou esses outros filhos fora do casamento. Então, é muito importante o reconhecimento desse lugar no mundo. E quando isso não acontece, a pessoa tem uma sensação de que ela não tem o direito. Então, eu já vi, por exemplo, uma pessoa que terminou uma faculdade muito difícil, com muito esforço, e a pessoa me dizia: Silvia, eu não consigo acreditar, parece que não sou eu nesse diploma. Então, a pessoa às vezes até conquista algumas coisas boas na vida, mas ela acha que ela não tem o direito de tomar aquele lugar no mundo. Né? E então nós já observamos que isso significa um erro no seu lugar sistêmico. Então, se um casal teve 5 filhos, vamos colocar assim, o primeiro filho morreu, né? Foi um aborto natural. E depois nasceu o Antônio. O Antônio será o segundo filho e não o primeiro. Se o Antônio for tratado como o primeiro, esse desconforto que eu acabei de explicar para vocês, ele vai acontecer. O Antônio não vai se sentir bem com ele mesmo. Ele não vai se sentir à vontade. Às vezes é até uma pessoa que começa um curso e para. Ele nunca consegue levar as coisas adiante. Existe uma quebra no envolvimento dessa pessoa com o agora, né? Porque ele não sabe qual é a raiz, onde ele está, né? Ele se sente perdido e não tem uma explicação racional para isso. Então os pais dizem: eu pago a faculdade mais cara, eu fiz isso, aquilo, e essa pessoa às vezes vai para outro país e volta, a pessoa fica inquieta, tá bom? Então essa é uma das questões do pertencimento. Sabemos qual é o nosso lugar único no mundo. Desculpa, da hierarquia. Tem uma questão muito importante da hierarquia que diz assim: todos nós viemos do nosso pai e da nossa mãe, portanto eles estão no lugar maior. Tá? Os filhos são sempre menores. Então os filhos, eles devem honrar a fonte da vida. Então, agora sobre a hierarquia. O que o Bert Hellinger observou, tá? Nós temos um lugar no mundo que é único, tá? Então, eu sou filha do meu pai e da minha mãe, e esse é o meu único lugar no mundo. Eu posso ser a primeira filha ou a terceira filha, mas isso precisa ser verificado, isso precisa ser real. Tá? Então, se o pai teve um filho com outra pessoa, né, fora desse relacionamento, como nós vimos no pertencimento, então esse filho tem um lugar. Então eu posso ser a segunda filha do meu pai e a primeira filha da minha mãe. Quando isso não está claro, o meu envolvimento com o agora, a minha força para tomar as minhas conquistas, ou inclusive para conquistar coisas na minha vida, essa força fica abalada, porque parece que eu não consigo me conectar exatamente com a minha raiz, aquilo que me dá forças para viver. Então, na hierarquia, nós olhamos especialmente para essa força, para essa fonte. Os nossos pais são a nossa fonte. Pai e mãe estão em primeiro lugar.
depois vem os filhos. E aí, como eu disse, na ordem correta. Então, se os pais perderam algum filho por aborto natural ou espontâneo, esse filho tem que ocupar o primeiro. Ele foi o meu primeiro filho e eu abortei, perdi. Ele é o primeiro. Depois nasceu o Antônio é o segundo. E é muito comum quando as pessoas perguntam para um casal, quantos filhos vocês têm? Eles dizem, mas na verdade eles têm 3, porque perderam 2 tentativas antes que aquele outro filho ficasse. Então isso gera esse desconforto para o filho que fica, porque ele tem uma comunhão inconsciente com os irmãos, onde quer que esses irmãos estejam, tá? Ele instintivamente, inconscientemente, ele está em comunhão com a alma da família, com a alma sistêmica. Tá? Então, voltando uma questão muito importante, que é o lugar dos pais. Os pais são a fonte. Então, os pais podem pedir pelos filhos, os pais podem fazer algo por eles, além de dar a vida, que já é tudo que nós temos. Os filhos não podem salvar os pais, eles estão num lugar diferente. Então, a primeira coisa que nós sempre trabalhamos numa constelação é esse reconhecimento por parte dos filhos, de que eles vieram dessa fonte. Os pais são a fonte. Então, isso significa o quê? Os pais estão numa condição, num lugar maior que o dos filhos. Eles podem ajudar os filhos, eles podem fazer algo, eles são os doadores de energia, de vida. E os filhos não podem salvar os pais. Eles estão num lugar de onde a ajuda não é tão eficaz. E principalmente quando se trata de salvar a vida. Nós recebemos a vida dos pais. Então o que um filho pode fazer é viver. E aí sim, tá? Ele completa o ciclo da hierarquia. Ele ocupa o espaço, o lugar e a função dele no mundo. Tá? Quando um filho quer salvar os pais, ele sai do lugar dele. Tá? E ele perde energia, ele perde forças. Isso fica muito claro também, por exemplo, nos relacionamentos familiares, em que às vezes o pai é ausente, o pai trabalha muito, ou o relacionamento homem e mulher não é forte. E às vezes a própria mãe coloca o filho no lugar do pai. Ela tem a expectativa de que o filho faça por ela aquilo que o marido não faz. Tá? Então ela põe o filho no lugar do marido. Então esse filho perde energia, esse relacionamento homem-mulher perde energia e perde de um modo muito importante, inclusive, tá? Muitas vezes afetando a saúde até desse filho. Percebam a importância do reconhecimento dos lugares, dos nossos lugares e das nossas funções. Também acontece, às vezes, do pai colocar a filha nesse lugar da esposa. Né? É com a minha filha que eu gosto de escolher um móvel, um sofá para colocar na minha sala, porque ela tem bom gosto e eu não gosto das coisas que a minha esposa escolhe, por exemplo. Olha que coisa simples, né? Do dia a dia de um casal, de uma família. Mas na hierarquia isso está, se isso é frequente, se isso é constante, se isso significa algo que não vai bem nesse casamento, nesse relacionamento, então essa filha fica a queridinha do papai, esse menino fica o queridinho da mamãe. Isso interfere nos relacionamentos, na possibilidade desses filhos se vincularem como homem e mulher nos relacionamentos futuros. Tá? Então, na hierarquia, toda ordem tem que ser respeitada. Primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa. Se a segunda não respeita a primeira, esse segundo casamento sofre. E pode, inclusive, não dar certo. Se esse segundo casamento tem um filho, esse filho vai representar a primeira esposa excluída.
Às vezes ele manifesta gostos, ele fala coisas de um jeito 100% parecido com o jeito que aquela outra pessoa falava, né? E traz então, ele traz no comportamento dele a memória daquela pessoa que foi excluída, tá? Do primeiro marido ou da primeira esposa. Então, a terceira ordem que nós vamos falar agora é o dar e receber, né? É a ordem que mantém o equilíbrio em todas as relações, tá? Ela é muito importante, é fácil observar essa ordem, inclusive em empresas, né? Em relação funcionário, contratante, contratado, enfim, vamos lá. O Bert, então, diz o seguinte: existe aqui um equilíbrio nas relações. Alguém faz algo bom para outra pessoa, olha que bonitinho, um pouquinho para cima. Essa pessoa fica feliz e ela fica feliz e ela retribui. Ela faz algo um pouquinho melhor do que aquilo que ela recebeu. E essa então fica também feliz e agradece com algo um pouquinho melhor. Então percebam que essa relação ela cresce num equilíbrio positivo, tá? Tem também uma sensação, uma possibilidade de equilíbrio mais negativo. Então, eu faço algo ruim para alguém, essa pessoa fica muito brava e aí ela faz pior. Então, normalmente a vítima se sente no direito de fazer muito pior. O Bert diz que às vezes a pessoa faz 3 vezes pior. Olha aqui. Daí essa pessoa se sente vítima. Então ela, de novo, ela tem o direito de fazer pior. Então essa relação, ela aparentemente passa pelo equilíbrio, mas um equilíbrio na dor, na discórdia, na lama, né? Então, às vezes nós encontramos relacionamentos assim, tá tudo bem? Tá. A gente briga, fulano não sei o quê, mas existe muita discórdia, não existe saúde na relação, mas a gente se entende ao que as pessoas dizem. Então, há um certo comodismo, um conforto, num tipo de relacionamento de troca de coisas ruins, não saudáveis. Mas tem um jeito também da troca não ser saudável, mesmo quando aparentemente ela está positiva, que é assim: eu faço algo bom para alguém e essa pessoa nada. Aí eu gosto de fazer coisas boas, então eu vou e faço mais um pouco. E essa pessoa nada. Mas eu gosto de fazer coisas boas, então eu faço mais um pouco. Então, essa relação, ela fica em desequilíbrio. Se essa pessoa continuar fazendo coisas boas porque ela gosta, porque a religião ensinou, porque ela é assim mesmo, né? Essa relação entra em desequilíbrio, ela não tem como se sustentar. Então, essa pessoa que não retribuiu, ela perde o direito de permanecer nessa relação, porque não houve compensação, não houve troca, tá? Também essa pessoa começa a se sentir inferior a essa. Esse sentimento de inferioridade também atrapalha muito o resgate dessa relação, porque fica impossível alcançar a bondade, tá, dessa outra pessoa. Por mais que essa pessoa se esforce, então, e faça algo, ela ainda está muito longe. E sem contar que essa outra não para, ela continua fazendo. Então, essa sensação de que o outro é inalcançável, de que eu não estou à altura dessa outra pessoa, isso quebra os relacionamentos. Tá? Quando essa pessoa tem consciência disso, ela pode simplesmente romper a relação. Mas quando essa pessoa não tem consciência
de que ela não retribuiu, de que ela não fez a parte dela, ela se sente culpada, mesmo que inconscientemente. E ela sai dessa relação falando muito mal dessa outra pessoa. E quando se trata de empresas, muitas vezes essa pessoa sai, inclusive colocando a empresa na justiça, reclamando ainda ganhos e etc. Ou numa separação de casais, essa pessoa sai pleiteando bens materiais e alguma coisa que às vezes ela não contribuiu para adquirir, né, na aquisição desses bens, mas é porque ela se sentiu humilhada, né? Ela se sentiu diminuída e ela se sentiu culpada, sem, porém, tomar responsabilidade sobre isso. Então vejam que no dar e receber, nós estamos falando de responsabilidade nas relações. Qual é a responsabilidade dessa pessoa que faz e não olha, né? E não observa se ela é correspondida, se é assim que o outro quer receber, se é assim que o outro pode receber e de que maneira o outro pode contribuir para a manutenção dessa relação, né? Às vezes a gente observa nessa pessoa uma vaidade, um orgulho. Bert Hellinger fala de orgulho espiritual. É um orgulho de ser bom e de ser melhor do que o outro. Isso acontece muito, também às vezes é inconsciente para a pessoa. E numa constelação, quando aparece, então nós podemos ajudar essa pessoa a tomar consciência disso, para que ela possa então olhar com responsabilidade, né? E administrar esse dar e receber com justiça, nesse sentido de empático, né? De quem é o outro, como eu posso me relacionar e oferecer o meu amor, ou seja lá o que for, para aquela outra pessoa, né? E também então essa outra que recebe e não retribui, nós vamos olhar para esse movimento. Essa pessoa às vezes que não retribui, que não está vinculada, às vezes o que aparece é uma falta de vínculo mesmo na relação, e a pessoa às vezes tem ganhos, né, que então faz com que ela permaneça nessa relação mesmo com a desigualdade toda. Às vezes essa pessoa também manifesta ciúme, esse que está aqui no desequilíbrio, na culpa, tá? E o Bert fala muito sobre isso, de um jeito até assim, ele diz, essa pessoa muito ciumenta, quando isso é característica, isso vem como um sintoma desse desequilíbrio, de algum modo ela briga muito com a outra pessoa e ela diz, eu não mereço você, tá? Eu quero que você vá embora, eu quero que você quebre, eu não mereço você. Então ela não consegue quebrar, mas ela cria situações, brigas, discussões para que o outro vá. Então percebam que as ordens todas, elas têm muitas implicações na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Eu dei aqui alguns pequenos exemplos que eu espero que sirvam para ilustrar a grandiosidade desse trabalho do Bert Hellinger. Muito bem, então essas são as 3 ordens do amor. Eu espero ter clareado um pouco para vocês. A constelação se conhece na prática, tá? Mas de qualquer modo eu espero ter clareado um pouco mais, principalmente a forma de pensar do Bert Hellinger e a possibilidade de alcance desse trabalho, tá? Eu quero enfatizar que uma constelação não substitui o processo de psicoterapia e de que as defesas psíquicas que são observadas por um constelador, elas são respeitadas e na possibilidade de cada um, elas são trabalhadas no campo, tá? Durante a constelação, partes desintegradas do eu, com dificuldade às vezes de assimilar essas energias que são resgatadas dos ancestrais. Quando possível, elas são integradas durante o trabalho. E quando não, essa pessoa deve continuar esse processo com a sua psicoterapia, até que possa retornar e fazer uma nova constelação. Então, muito obrigada, eu aqui me despeço
e fico à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.